Uma mãe levou pela primeira vez a sua pequena filha para um casamento. Era o primeiro casamento daquela garotinha de 3 anos de idade. Ela estava fascinada pela polpa, pela beleza, por todos os detalhes de um casamento. E toda hora a menina perguntava: mãe, que é que isso? Que é aquilo? Por que disso? Por que daquilo? E a mãe tentava explicar. De repente, aquela música forte tocou e entra pelo corredor central a noiva. E aquela garota perguntou: mãe, é a noiva? É, filha, é a noiva. Mãe, por que ela está usando branco? E a mãe parou: como que eu vou explicar o porquê que a noiva está usando branco? Depois de uns minutos ela falou assim: ela está usando branco porque branco é a roupa da felicidade. E hoje é o dia mais feliz dela, então ela está usando de branco. Ah, é verdade? E a garotinha perguntou: então por que o noivo está de preto? Uma boa noite para você. Boa noite para você que está nos acompanhando via internet, seja aqui em São José dos Campos, seja aqui na região sudoeste ou sudeste do Brasil. Nós temos uma grande quantidade de pessoas nos assistindo lá no Nordeste e também em outros países. Que Deus possa abençoar você. É um grande prazer estar novamente na metade da nossa série. Ao final do sermão, nós chegaremos ao ponto da metade, faltarão mais 5 temas. E obrigado porque você está aqui. Aqui a gente hoje está super lotado. Louvado seja Deus por isso. E eu vou pedir para os câmeras darem aqui uma atenção, porque eu vou fazer uma pergunta importante aqui agora, tá? Todos aqueles que são da igreja do Interlagos, se coloque de pé nesse momento. Eu quero ver quem são os membros da nossa igreja de Interlagos. Olha que coisa linda. Muito obrigado por vocês terem vindo. Para mim é uma honra ser o pastor de vocês. Tá bom? Como também é uma honra ser pastor da igreja de Dom Pedro, do Cruzeiro do Sul, do Bosque, do Jatobá e de Paraibuna. Tá bom? E nós estamos aqui estudando um salmo muito importante. Que salmo é este? Ah, ainda bem que vocês sabem, porque se vocês não falassem, eu acho que eu caía duro aqui, né? Depois de cinco noites estudando já o Salmo 15, nós estamos tentando responder uma pergunta importante, e a pergunta é: quem, Senhor, habitará no teu? Acho que não foi muito bom, e eu acho que não foi muito bom não, porque tanta gente tem aqui, e eu vi que o pastor Gilson não falou. Eu quero convidar o pastor Gilson que vem aqui à frente. Pastor, por favor, apresentar um grande colega e amigo de ministério. O pastor Gilson está se unindo a nós, vai trabalhar aqui no distrito do Bosque, é o pastor de vocês também, e a área de atuação dele vai ser ali na escola, mas ele é o pastor de vocês também, como eu também sou pastor da escola, já falei isso para ele, né? Pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe nesse ministério aqui. E eu vou te explicar, toda vez que aparecer amarelo lá, é para o pessoal ler. Então eu quero ver você lendo também, tá bom? Obrigado, pastor Gilson, Deus abençoe. Então vamos tentar de novo? Eu quero ver você de casa também falando, o pessoal aí, né, o Alfredo, quero mandar um abraço para o Alfredo. Hoje eu estive orando com o Alfredo lá na casa dele, foi um prazer revê-lo agora fora do hospital. Então vamos ler. Quem, Senhor, habitará no teu? Agora sim, hein? Que pena que o pessoal lá de casa não consegue escutar. Que há de morar no teu santo? Deus está propondo aqui uma pergunta importante. O salmista está propondo essa pergunta: quem vai habitar com Deus? E ao nós estudarmos os 4 versos seguintes, nós vemos uma lista de 10 itens, 5 positivos e 5 negativos. E alguns perguntam e questionam: será que Deus estaria sugerindo, quem sabe, um manual? Sabe quando você compra um produto? Quantos leem manual aqui? Alguns leem, porque tem um tipo de pessoa que gosta de ler manual. O outro, como assim eu e mais alguns conhecidos, vai abrindo e vai ligando e vai testando, e como é isso, como é aquilo. Aí quando não funciona, não tem mais jeito, é que você faz? Lê o manual, né? Ei, povinho, duro de coração, né? O pior é que muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente vai levando a vida, não quer saber, vai tentando descobrir, esquece de ler o manual, que o manual é a Bíblia. Mas nós devemos ler a Bíblia primeiro para saber como devemos viver.
Mas será que esses 10 itens seriam como o manual de Deus dizendo o seguinte, ó, olha, se você seguir as instruções desse manual, você vai alcançar a salvação? Sim ou não? Não. Não. Porque não existe nada que você possa fazer ou deixar de fazer para alcançar a salvação. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus, e nós temos começado todas as noites com essa tal informação, de que a salvação é só pelos méritos de Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz isso, lá em João 15, no verso 5, nós lemos o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Cristo. Isso quer dizer que nós não podemos nos salvar por nós mesmos, só através de Cristo Jesus. Isto quer dizer que nós precisamos compreender que a salvação é somente pela graça, ponto. Mas quando eu me jogo nos braços de Deus, quando eu agarro esta graça, além de me libertar da condenação do pecado, a graça me dá poder para viver uma vida segundo o coração de Deus. E o Salmo 15 é uma descrição daqueles que já foram salvos, e a descrição do que eles agem ou deixam de fazer aqueles que já foram salvos. Nós não temos aqui no Salmo 15 degraus ou uma lista de coisas para alcançar a salvação. Pelo contrário, aqueles que são descritos no Salmo 15 já foram salvos e agora estão vendo a sua vida ser transformada por causa da graça. Ficou claro para vocês isto? Ficou, Moisés? Então tá bom, hoje eu e o Moisés fizemos uma visita muito importante. E para recitar o Salmo 15, como nós temos costume em todo o nosso programa, nós temos aqui 4 rapazes, belos rapazes, e 2 lindas meninas. Eu queria convidá-los agora, porque eles vão recitar para nós o Salmo 15. Por favor, pode vir? O Salmo 15, o Salmo que nós estamos estudando. Cada um deles vai falar um verso, e no final vocês vão escutar a recitação por completo deste Salmo. E eu quero agradecer a Igreja do Interlagos e vocês que se prepararam para o mesmo. Neste momento nós então vamos escutar o Salmo 15, pelos 6 belos juvenis. Quem, Senhor, habitará no teu penáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem... Não, peraí. O que aos seus olhos tem por desprezível ou próspero, mas honra os que temam o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que empresta dinheiro com usura, não aceita suborno do inocente. Quem deste modo ajuda ele. Procede. Aê! Quem deste modo procede, jamais será abalado. E este é o Salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura por dano próprio e não se retrata. O que não empresta dinheiro com usura. Nem aceita suborno contra o inocente. Tá bom? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém?
Olha, leva jeito, né? Parabéns vocês, coragem, hein? Quando chega aqui na frente dá um friozinho na barriga, esquece que ia falar, mas foram muito bem, parabéns. E hoje no nosso estudo, tentando responder a pergunta do Salmo 15, verso 1, que diz: quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? Nós vamos estudar o verso 3, a porção que diz o seguinte: aquele que não faz o quê? Aquele que não faz mal ao próximo. E para estudarmos este assunto, eu convido a você que está nos assistindo a fechar os seus olhos, e a você que está conosco, para inclinar a sua cabeça para falarmos com Deus. Pai, obrigado porque aqui o Senhor nos trouxe. Estamos aqui na igreja Dom Pedro, na cidade de São José dos Campos, e temos vários amigos e amigas nos acompanhando em vários lugares do mundo. E nós queremos suplicar que o seu Santo Espírito possa mover-se em todos estes lugares, para que aquilo que formos ler, aprender, possa ser a mensagem que saiu diretamente do trono da graça para cada um de nós. E é no nome de Cristo que nós suplicamos tais bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Deus, Ele é muito bom para comigo. Eu não posso negar quão bom Deus é para mim. Deus me deu pais maravilhosos. Deus me deu uma irmã, um irmão. Tenho cunhados e cunhadas maravilhosos. Mas Deus também me deu uma esposa maravilhosa. Maravilhosa. E uma filha que está para nascer, né? Está aí ao ponto de nascer. Eu quero mandar um abraço para a Rebeca e para a Olivia, que estão lá no Canadá nos acompanhando. E toda a família lá, o pastor Estina, a Mari, o Adaltinho, a Jennifer, todos os nossos queridos amigos lá do Canadá. E um dos privilégios que Deus me deu, e porque Ele é bom para comigo, foi de conhecer vários lugares do mundo. Um dos lugares que eu conheci foi a Alemanha. E perto da cidade de Munique, a 5 quilômetros ao norte da cidade de Munique, e Munique se localiza ao sul da Alemanha, eu visitei o campo de concentração de Dachau. O campo de concentração de Dachau foi o primeiro campo de concentração nazista. Ele foi estabelecido em 1933 e funcionou como campo de concentração até o ano de 1945. Neste campo de concentração, segundo os números dos registros internos, diz que se passou ali 206 mil pessoas e 206 prisioneiros. Alguns outros estudiosos acham que é mais, mas segundo os registros, os livros de Dachau, este é o número. E desses 206 mil pessoas, cerca de 31.951 delas foram vitimadas, morreram em Dachau. De Dachau era o ponto ou o campo de concentração que se espalhava para os outros campos de concentração. Então, primeiro era trazida a Dachau, e de Dachau as pessoas eram levadas para os outros campos. Ao ponto que a morte foi tão grande em Dachau que eles quiseram e aumentaram o crematório. Aqui é uma foto do crematório de Dachau. Eles tinham um crematório, eles colocaram 4. Eu vou dizer, pisar em tal lugar mostra quão o homem pode chegar na sua ruindade, vamos colocar assim. E no meio do campo de concentração, que hoje é o museu, existe um monumento que é do nunca mais, que esta frase ela está escrita em vários idiomas, dizendo: nunca mais isso deve acontecer, nunca mais tal genocídio pode ocorrer na história da humanidade. E existem alguns pavilhões ainda erigidos, e esta é uma foto de um dos pavilhões. Cada uma dessas portas leva a uma pequena cela, e as celas são como esta. E uma dessas celas ficou um pastor muito famoso,
um pastor luterano, o pastor Martin. Eu não vou tentar falar o segundo nome dele. Se alguém conseguir falar, pode falar aí, né? Irmão Décia, você consegue falar alemão ou não? Não, então tá bom. O Isaías eu já sei que não fala. Alguém fala alemão aqui? Fora o Everton lá embaixo, que cuida da parte de vídeo, você está assistindo aí, uma das pessoas responsáveis é o Everton. Ele fala alemão, né? Pelo menos bom dia ele fala, né? Alles gut, né? Alguma coisa desse tipo, né? Mas falando em pessoal da equipe, eu quero agradecer. Nós temos aqui mais de 15 jovens envolvidos para que isso possa ocorrer. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe. Mas esse pastor, ele ficou preso nesse campo de concentração de Dachau dos anos 1938 até o ano 1945. E a cela dele é uma das celas mais visitadas. Ele escreveu um poema um tanto interessante, um poema muito conhecido. Existem algumas versões deste poema, mas a mais tradicional versão é a seguinte: primeiro, eles vieram atrás dos comunistas, e eu não protestei, porque não era comunista. Depois, eles vieram pelos socialistas, e eu não disse nada, porque não era socialista. Mais tarde, eles vieram atrás dos líderes sindicais, e eu calei, porque não era líder sindical. Então, foi a vez dos judeus, e eu permaneci em silêncio, porque não era judeu. Finalmente, vieram me buscar, e já não havia ninguém para protestar. Refletindo nas ações, nas suas ações, ele escreveu isto: que ele viu as coisas ocorrendo, o nazismo crescendo, mas muito pouco ele pôde fazer. E quando ele se deparou, ele também estava entre os presos. Quando nós lemos o Salmo 15, no verso 3, que diz que aquele que é salvo, aquele que recebe a salvação, aceita a graça e é transformado por Deus, ele não faz mal ao próximo. Está dizendo a nós que aquela pessoa que é salva não quer o mal das pessoas, não quer ver pessoas sofrendo, mas mais do que isto, aquele que é salvo não gosta de ver ou promover o sofrimento dos outros e quer aliviar tal sofrimento. Aquele que é salvo por Jesus compreende que o sofrimento do pecado é suficiente e vai fazer o possível para tentar aliviar o peso daqueles que sofrem. O Salmo diz: não faz. Não, agora foi devagar, não foi? Agora foi, não foi? Não faz. Não faz mal ao próximo. E a ideia é aquele que não provoca maldade, mas também, aquele que alivia a maldade. E quando eu vejo esse texto, algumas ideias me vêm à mente. A primeira delas é que aquele que é salvo pela graça, ele não vai proceder de maneira que prejudique alguém fisicamente. É triste saber que muitas vezes um esposo levanta a mão para a sua esposa, ou uma esposa levanta a mão para o seu esposo, porque onde há graça, onde há transformação da palavra de Deus, não pode haver agressão física. E como pastor, e como um ano que nós estamos focando nas famílias, eu quero dizer que se isso já aconteceu na sua casa, que nunca mais aconteça. Mas aquele que é salvo pela graça, ele não somente não procede de maneira que não prejudique fisicamente, mas também não procede para que faça mal emocionalmente. Isso é importante nós percebermos e estudarmos e refletirmos. Porque eu apanhei muito da minha mãe, mas muito. Eu sei que eu tenho essa cara de santinho, né? Vocês olham para mim, nossa, esse pastor é um santo, né? Eu muitas vezes até peco para não ser trasladado para o céu, de tão santo que eu sou.
Mas eu apanhei muito da minha mãe. Apanhei de vara, apanhei de cabo de vassoura, apanhei de tudo. Até chegar numa idade, assim, na adolescência, eu falei, pode bater que não dói mais, pode bater. E eu segurando as pontas lá, né? Para não chorar, para ver se ela parava de bater em mim, porque eu apanhava bastante. Porque era bonzinho demais, entendeu? Ela batia para ver se eu ficava malzinho, né? De tão bonzinho. Mas você é muito santo, filho. Dá para perceber, né, Samuel? Mas sabe uma coisa? Minha mãe me batia, muitas vezes ficava alguns vergões, uns roxos, mas passava. Meu pai não me bateu muito, mas meu pai teve muitas conversas comigo. E eu vou dizer, alguma daquelas conversas, quando eu lembro, ainda me arrancam lágrimas. E ele falou com propriedade, e eu louvo a Deus porque ele teve coragem de falar comigo, porque senão eu não estaria aqui hoje. Mas qual que é o ponto eu quero dizer? Quando você agride fisicamente, e isso é proibido, ele deixa um vergão, mas emocional deixa um pior ainda. Por isso nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos ou deixamos de falar. Esposo, quando você se referir à sua esposa, a trate com carinho. Ela é a princesa da sua vida. Você deixou tudo para ficar ao lado dela. Ela deve receber a sua atenção. Ela tem que ser a sua prioridade. E esposa, trate com carinho o seu esposo. Devemos cuidar emocionalmente, e aquele que foi transformado pela graça, compreende que precisa cuidar da emoção do seu cônjuge, do seu amigo, do seu irmão, da sua família. Porque eu conheço pessoas que elas não levantam a mão, mas são terríveis com as palavras. E aquele que é transformado pela graça, ele não vai querer atingir e machucar as outras pessoas. Nós já estudamos 2 noites sobre a língua, né? E amanhã tem mais uma, para terminar a trindade, né? Sobre a língua. Você não vai ter mais um, se prepara que amanhã tem mais um. Mas aquele que é transformado pela graça também não vai tentar prejudicar alguém ou ferir alguém socialmente. Graças a Deus nós não temos as castas formadas na nossa sociedade, aqui no Brasil, como é na Índia e outros lugares do mundo, mas muitas vezes as pessoas querem humilhar as pessoas socialmente. E o cristão, aquele que é transformado pela graça, ele não deveria fazer o mal ao próximo, socialmente falando. Quantas vezes eu escuto algumas pessoas se aproximarem de mim dizendo: pastor, trabalho numa empresa ou trabalho para chefes que são adventistas e eles maltratam-me por causa da minha posição. Isso não deveria acontecer no meio daqueles que amam o Senhor e que aceitaram a graça e foram transformados pela graça. Mas não só que não fere fisicamente, emocionalmente, socialmente, mas também não fere o quê? Espiritualmente. Tem pessoas que parece que gostam de martelar, machucar a espiritualidade e a vida dos outros, e o cristão transformado pela graça não deveria ser alguém que empurra alguém para debaixo do banco, não deveria ser alguém que aponta dedos e fala: você é um pecador. Mas o problema é que quando ele aponta um dedo, tem pelo menos 3 voltados para ele. Mas pelo contrário, se é alguém que levanta espiritualmente, nós não estamos aqui para empurrar ninguém para debaixo do trem ou do ônibus. O pastor Henry Feyerabend, ele gostava de dizer o seguinte: a igreja não é um museu para santos. Se você é santo, você está no lugar errado, você tem que estar no céu. E se você não está no céu, é porque você não é santo. Mas a igreja não é lugar para santos. A igreja é um local para doentes, porque a igreja é um hospital. Um fede mais, outro fede menos, mas todo mundo fede. Dá uma cheiradinha aí. Tá fedendo ou não tá? Tá calor. Não tá fedendo não, passou o perfuminho, né?
aquele que foi salvo pela graça e transformado pela graça de Deus, ele não vai proceder de maneira que prejudique a honra de uma pessoa. E ontem nós estudamos isso, a difamação. Não vai querer o mal dele, atingindo a honra da pessoa, não vai colocar em dúvida o caráter de uma pessoa. Esse não é o trabalho de Deus. O trabalho de acusação é o trabalho de quem? De quem? De quem? Ah, bom, você está ficando com medo. O trabalho de difamação, de calúnia, não provém de Deus. E aquele que foi transformado pela graça não vai querer proceder de maneira que prejudique os bens de alguém. Eu já vi pessoas dizer, eu não tenho um carro, vou lá furar o pneu, vou riscar o carro dessa pessoa. A pessoa que não faz mal, ela não vai querer atingir os bens de uma outra pessoa. E quando você começa a analisar esse conceito do que é não fazer mal ao próximo, você percebe que é simplesmente uma reafirmação para vivermos o Salmo 15. Se você não quer ser abalado, viva de forma correta pela graça de Deus. Mas se por um lado da moeda diz que nós não devemos fazer o mal às pessoas, o outro lado da moeda, desta mesma moeda, diz que nós devemos o quê? Amar, fazer o quê? O bem para as pessoas. E é isso que nós lemos em Romanos 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama tem cumprido a lei. O amor é a essência da lei. Porque aqui eu não quero ficar falando o que nós não devemos fazer. Eu não gosto disso. Eu não gosto quando uma fala, você é adventista, aquele que não trabalha no sábado, que não come carne de porco, não toma... Não! Eu quero ser conhecido por aquilo que eu faço. E em vez de ficar destacando o que nós não devemos fazer para não ofender, não prejudicar, não atrapalhar o próximo, eu quero dizer o que nós devemos fazer, o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é o amor, coisa que muitos de nós não compreendemos. E tal compreensão ou falta de compreensão não é de hoje. Nos tempos de Cristo nós vimos um relato em Lucas 10, 25 ao verso 29, dizendo o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a... Parece que ele estava lendo o Salmo 15, né? Quem vai habitar no Santo Monte? Quem vai estar lá? O que eu devo fazer? Mas o texto diz que ele queria colocar Jesus à prova. E Jesus, ele sabiamente disse: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E agora vem aquele sábio dizendo: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Este é o grande mandamento, o primeiro grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a lei não para por aí. A lei encontrada nos 5 primeiros livros da Bíblia. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus, quando escutou tais palavras, disse o seguinte: disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus, que conhecia o coração dele e conseguia ler os seus pensamentos, percebeu que iria tocar num ponto importante. Não o de amar a Deus acima de todas as coisas, porque ele estava amando a Deus acima de todas as coisas, aparentemente, mas de amar o próximo. Aquela pessoa não compreendia o sentido de amar o próximo. Aquela pessoa não compreendia ao ponto de ela chegar a dizer o seguinte: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aquela pessoa, ela tinha uma dificuldade de compreender 3 áreas, pelo menos. Primeira área que ela tinha dificuldade de compreender: a salvação.
porque ela pensava que podia fazer ou alcançar a salvação fazendo algo. E queridos, eu vou repetir, o Salmo 15 não é uma lista para você alcançar a salvação. O Salmo 15 é um retrato daquele que já foi salvo. Não é algo que você faz ou deixa de fazer, é algo que Deus faz por você. Ele não entendia a salvação. Segundo ponto, ele não entendia as sagradas escrituras, porque naquela época, eles diziam o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Sabe qual é o problema nessa filosofia de vida que eles pregavam no tempo de Jesus? E Jesus se referiu a isso, e nós vamos ler logo em diante. É que a primeira parte está certa: ame o seu próximo, você encontra na Bíblia. Mas odeie o seu inimigo não se encontra na Bíblia. Eles acrescentaram isso. Eles faziam divisões. Então eles não compreendiam as Sagradas Escrituras completamente, e mal entendiam eles o que significava ser o próximo, porque eles falavam assim: ok, a Bíblia diz que eu não posso fazer o mal ao meu próximo, mas se o Pablo não for meu próximo, eu posso fazer mal para ele. Vocês estão entendendo? Eles tentavam achar uma forma na lei de poder fazer o que é mal. E é interessante que existem pessoas assim hoje, que tentam achar uma forma para fazer mal para as outras pessoas. Ah, mas o que ele está fazendo é errado, então eu posso falar. Você não pode falar. Deus não te deu o direito de difamar ninguém. Deus não deu o direito para você ofender ninguém. Deus o chamou para salvar as pessoas. Por isso, Jesus, ele tentou recriminar, ou melhor, corrigir os ensinamentos errôneos. E lá em Mateus 5, verso 43 e 48, nós lemos o seguinte: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Qual que é o problema? A primeira parte está certa, conta na Bíblia, amarás o teu próximo, mas aborrecerás o teu inimigo, isso não se encontra na Bíblia. Em nenhum lugar você pode buscar, procurar, a não ser na tradição dos judeus. Eu, porém, vos digo, Jesus consertando o erro humano: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás. Olha o que Cristo está ensinando aqui. Enquanto eles falavam o seguinte: você deve fazer o bem só para o seu próximo, aí eles selecionavam quem era o próximo, e o resto eles podiam tratar de qualquer maneira. Cristo falou: isso é mentira, isso não se encontra. Se você tem algum inimigo, e você não deveria ter inimigos, como é que você deve tratar os seus inimigos? Com amor, orar por eles, tratá-los melhor do que você trata aquelas pessoas que são o seu próximo. Por quê? Para ganhá-los para Deus, para evitar problemas. Porque se você só ama aqueles que te amam, é fácil, não é? Se você só gosta daqueles que são bonitinhos, cheirosinhos, é fácil. Deus está falando assim: o seu amor, aquilo que te motiva, não deve ser levado pelas aparências, nem pelas emoções, mas por um princípio. Porque assim como Deus manda chuva tanto para bons e para maus, Deus não faz acepção. Ou você já viu chuva assim, né? Cai na casa do crente, aí do descrente não cai. Cai no crente e do descrente. Não! Deus manda o quê? Deus manda bênção para quantos? Todos. Porque todos são filhos de Deus. E se Deus ama a todos e trata todos de igual maneira, eu e você somos chamados a amar a todos a despeito de quem sejam. E mais do que isso, a motivação é dada por Cristo.
E quando Cristo fala o seguinte, sejam perfeitos como eu sou perfeito, não está falando que você pode chegar à perfeição, como alguns compreendem esse texto. Ele está dizendo o seguinte, assim como Deus é perfeito no seu modo de tratar bons e ruins, você também pode tratar bons e ruins da mesma maneira. Cristo, Ele estava explicando, ensinando, dizendo, o que deve guiar a sua vida não são as emoções, mas o princípio do amor. Quando alguém pisa no nosso calo, e alguns pisam doído, né? Alguns têm aquele prazer de dar aquela mexidinha assim, né? Qual que é a nossa primeira reação? Eu vou te falar qual é a minha. E eu não sou, você sabe, eu sou transparente. É de pular com as duas pernas em cima do pé dele, né? Pisa no pé do pastor para você ver o que acontece. Essa é a minha vontade. Mas aquele que é nascido pela graça de Deus, aquele que nasceu do alto, compreendeu a salvação e permite que Deus o transforme, ele vai agir diferente. Ele vai controlar, em primeiro lugar, os seus impulsos, mas vai também compreender que ele não vai revidar. Ah, eu sou capacho então? Se você quer ser chamado de capacho, eu não sou capacho, eu sou filho de Deus, e eu sei que Deus é o justo e trará a justiça. Deus não me chamou para julgar ou revidar, Deus me chamou para ser íntegro e fiel a Ele. E esse é o desafio de ser cristão. Se ser cristão fosse fácil, queridos, todo mundo seria. E não é fácil porque nós temos que nadar contra a correnteza. Mas a Bíblia é clara. Lá em Provérbios 14, 21 nós lemos, desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Deus é claro em dizer que não importa o motivo, você não foi chamado para desprezar ou fazer o mal às outras pessoas, você foi chamado para fazer o bem. Isto é ser a luz do mundo. Isto é ser o sal, fazer a diferença. Uma comida sem sal, você percebe logo. E uma comida com sal ou muito sal, você também percebe logo a diferença. Agir como todo mundo é fácil. Difícil é fazer a diferença. E Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para fazer a diferença. Nos seus relacionamentos, em como portar-se, em como relacionar-se, em como lidar com situações difíceis da vida. Mas quem é meu próximo, pastor? Naquela época eles dividiam. Não, meu próximo é só os judeus, e se forem do mesmo clã que eu, os outros fariseus eram meu próximo, o resto era tudo porcaria. E quando aquele doutor da lei fez a pergunta, Jesus contou uma história. A história do bom samaritano. Que um homem descia, ele foi atacado, foi jogado ao chão, ou ficou jogado ao chão, quase morto. Passou-se por ele um sacerdote, e nada fez, que tentava se purificar. Um levita que trabalhava no templo, também nada fez. E passou um samaritano, a pior espécie de pessoa do mundo para os judeus. Quando os fariseus oravam no templo, eles agradeciam que não eram publicanos, nem mulheres e nem samaritanos. E esta história indica quem é o nosso próximo, mas mais do que isso, a história do bom samaritano indica qual deve ser a ação do povo de Deus. Como deve se comportar o povo de Deus. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 376, faz a seguinte afirmação sobre a história do bom samaritano. A esta pergunta, quem é meu próximo? Cristo respondeu na parábola do bom samaritano:
mostrou que o nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja, ou fé, ou a que pertencemos. Não faz referência a raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece do nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Quem é o seu próximo? Todo ser que respira, toda a propriedade de Deus. E Deus nos chama a cuidar do nosso próximo, a zelar pelo nosso próximo, ao ponto do livro de Tiago, no capítulo 1, verso 27, nós lermos: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo... Tiago, que é um livro muito prático, enquanto Paulo filosofava, Tiago falava as coisas diretamente e colocava em prática. Tiago falou assim: você quer ser cristão de verdade? Em vez de ficar cantando, né, na igreja, cantando músicas lá, não tardará, cumbaiá, o que você seja, para de falar mal do seu próximo, vai cuidar dele. Vai cuidar do seu próximo, e não deixe se corromper com as coisas deste mundo. E você sabe qual é o maior benefício que você pode fazer pelo seu próximo? Falar de Jesus para essa pessoa. É o melhor presente que você pode dar para o seu próximo. E esse maior presente tem que ser espalhado para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Você deve amar, não deve maltratar. Por isso que Deus, Ele me citou a lei de ouro: faça as pessoas, ou haja como você deveria ou gostaria de ser tratado. Eu e minha esposa, alguns meses atrás, passamos uma situação muito difícil, por causa de uma pessoa. E eu tive a oportunidade de retribuir numa proporção muito maior. E quando eu e minha esposa estávamos orando, aquela pessoa estava fazendo difamações, maltratando. A vontade humana era de retribuir e colocar a situação. E falei assim: é isso mesmo? Então eu vou falar algumas coisas sobre você. Mas nós decidimos deixar a situação na mão de Deus e não tratar aquela pessoa da maneira que eu achava que ela merecia, mas tratar aquela pessoa como Deus trataria aquela pessoa. Não pense que foi fácil, e não estou contando para me gloriar, estou contando porque eu estou dizendo que foi difícil, mas pela graça de Deus você pode fazer o bem. Deus o chamou para ser um agente da esperança. Não é isso que a nossa associação tanto fala? Não um agente da destruição, da difamação, da dor, do sofrimento. Deus o chamou para ser um agente da esperança. E a Bíblia nos fala que se você agir de tal maneira, você um dia vai ser recompensado. E é tudo uma questão de você analisar. Você pode se vingar agora e se comportar como uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não tem o temor de Deus, uma pessoa que não foi transformada por Deus, e ter os seus 5 minutos de alegria, e quem sabe correr o risco de perder a salvação, porque as coisas más, quando as fazemos, nos levam a fazer mais coisas más, e as coisas más nos afastam de Deus. Então toda vez que você faz algo mal, isso te afasta de Deus, não te leva mais perto de Deus. Mas se você decidir: não, eu vou fazer
aquilo que Deus pede para fazer, o bem. A promessa de Deus é que um dia você vai ter sua recompensa, que não vai durar 5 minutos, uma eternidade. E o que você quer? 5 minutos de vingança? Ou uma eternidade com Deus? Por isso, Cristo disse lá em Mateus 25, verso 31 e 46, e eu amo esse texto, e eu quero terminar com ele. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. A separação não ocorre no nosso tempo, a separação não ocorre por causa de uma atitude do pastor, ou de um ancião, de um líder da igreja. O joio e o trigo sempre vão crescer juntos. Quem deve separar? É Deus. Quem deve fazer justiça? É Deus. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e foste ver-me. Então perguntarão o quê? Mas como assim? Peraí, que história é essa? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Eu falei: Senhor, acho que você me colocou no grupo errado, porque eu acho que eu tenho que fazer da parte do outro grupo, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca agi com o Senhor dessa maneira. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Olha que princípio: tudo que nós fizermos ao nosso irmão, nós estamos fazendo ação para Deus. Se eu trato bem o meu irmão, eu estou tratando bem a Deus. Se eu trato mal o meu irmão, estou tratando mal a quem? A Deus. E eu terminei o texto por aqui, mas você sabe do outro grupo dos cabritos. E você pode ler. Deus nos chama a fazer o bem, a vivermos a religião de forma prática, não da boca para fora. Deus nos chama a sermos fiéis, a despeito das consequências, a despeito das pressões. Deus nos chama para ser como Ele. Quando Cristo andou aqui nessa terra, Ele foi injustamente traído. Ele foi injustamente julgado. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele foi injustamente chicoteado, crucificado. Mas mesmo assim Ele não abriu a sua boca, como nos diz o livro de Isaías no capítulo 53. Ele ficou quieto. E quanto mais os homens faziam mal para Ele, Ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Querido, a vingança pertence ao Senhor. Vou repetir para vocês desse lado. A vingança pertence ao... Para vocês desse lado agora. A vingança pertence ao... E para você que está me assistindo, a vingança pertence ao Senhor. Faça o bem, plante o bem, e você colherá. E a Bíblia diz que aquele que não faz mal às pessoas, quem deste modo procede, não será jamais
Você não quer ser abalado? Faça o bem. Plante o bem. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu tenho minhas lutas. E como eu tenho. Não é fácil fazer o bem. Mas é um mandamento. É fruto daquele que está sendo transformado por Deus. Fazer o bem. Pastor, mas ela não merece. Merece sim. Sabe por que merece? Porque Cristo morreu por ela. Cristo morreu pelo seu irmão, pela sua irmã. E se Cristo deu a sua própria vida por ela, por esta pessoa, então essa pessoa merece o seu amor. Mesmo que essa pessoa faça muitas coisas para lhe ferir, ela merece o seu amor, porque ela pertence a Jesus. Eu quero lançar o desafio para você. O desafio de lançar a semente do amor. Lance a semente do amor. O distrito do Bosque tem que ser conhecido como o distrito, as igrejas do amor. A igreja Dom Pedro é a igreja do amor. Do Cruzeiro do amor. Paraibuna, Jatobá, Bosque, Interlagos devem ser igrejas do amor. Quando as pessoas lembrarem, ou pensarem, ou falarem de nós, elas precisam lembrar, aquelas são aquelas pessoas gentis, aquelas pessoas que fazem o bem, que fazem a diferença. Há uma frase que eu amo muito, que diz o seguinte: pregue a todo instante e a todo momento, e se necessário, use palavras. A maior ação, a maior pregação que você pode fazer é com as suas ações. Mahatma Gandhi, que foi o grande líder pacifista indiano, ele disse: o cristianismo é perfeito. O único problema do cristianismo, sabe quem é? Os cristãos. Se o cristianismo vivesse aquilo que nós ensinamos e apregoamos, Jesus já teria voltado. E eu creio, e estou trabalhando para que Jesus possa voltar neste ano. E para Cristo voltar neste ano, eu preciso refletir mais Cristo, passar mais tempo com Ele. Eu preciso amar as pessoas, e não posso fazer o mal. Por que não tomar essa decisão esta noite? A decisão de entregar, quem sabe, o seu coração de pedra, que gosta de vingança, que gosta de rancor, que gosta de ofender, de machucar, de revidar, e pedir um coração igual ao coração de Deus. Você pode me enganar os irmãos da sua igreja com o seu modo de vestir e falar, mas você não engana Deus, porque Deus conhece o seu pensamento, Deus vê tudo, e Ele sabe, Ele conhece, e Ele pode transformar você. Qual será a sua resposta? Enquanto a Tassiane cantar para nós, esta música que está sendo a nossa música tema, esta música que fala da capacidade e do poder de Deus, de conhecer e transformar, que você neste momento, aonde está, possa inclinar a sua cabeça e pedir perdão a Deus. Pedir perdão por aquilo que você já fez, por aquilo que você, quem sabe, deixou de fazer. E pedir perdão por tudo de mal que você foi condutor. E suplicar a Deus que você possa ser o sal do mundo, fazendo a diferença nesse mundo triste e frio, trazendo a esperança e o amor à vida de cada um. Reflita, pense e tome sua decisão ao lado de Jesus.
acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Oh, ele vai sarar tuas feridas. Este mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Oremos. Querido Pai, como é bom sabermos que o Senhor não nos tratou
da maneira que nós merecíamos. Como é bom saber que o Senhor não permitiu que nós encarássemos aquilo que era nos destinado. O Senhor enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para tomar o nosso castigo, a nossa culpa. E agora o Senhor nos clama para que possamos amar as outras pessoas, que nós não venhamos fazer o mal às outras pessoas. Senhor, é difícil e muitas vezes nós falhamos, mas nós neste momento queremos pedir o perdão dos nossos pecados e suplicar que o Senhor nos capacite a sermos uma nova criatura, através do sangue de Cristo, para transmitirmos o amor que brilha da cruz de Cristo. Que o amor que um dia nos alcançou possa ser espalhado às outras pessoas. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, aonde estão nos assistindo, seja aqui ou via internet. Que o Senhor possa abençoá-los e que o amor que excede a nossa vida possa ser transbordado às outras pessoas. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.